Olá! Estamos aqui mais um dia para estudar a Palavra de Deus. E o capítulo em que abordaremos hoje é o capítulo 13 do livro de Gênesis. Vamos aos pontos principais desse capítulo, lembrando que o objetivo desses estudos é fazer com que você leia e estude a Palavra de Deus de uma forma orientada. Então, se ainda não leu este capítulo da Bíblia, convido você a fazer agora, pause esse vídeo, leia e depois volte a assistir. Vamos aos pontos principais. O primeiro ponto de destaque está no versículo 2 desse capítulo. Abrão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Abrão, Deus havia o abençoado com muitas riquezas. E aí a gente precisa parar de achar que a riqueza é um mal em si mesmo. Deus abençoa os seus filhos, mas isso não quer dizer que aqueles que não são ricos não são abençoados por Deus. Agora, algumas pessoas não se dão bem com as riquezas. Por isso que Jesus vai dizer lá no Novo Testamento que é mais fácil um camelo passar por um fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas não era o caso com Abraão. Abraão, ele era bastante rico. E isso não mudou seu coração. Pelo contrário, como veremos a seguir no trato com Ló, ele era muito generoso. O segundo ponto de destaque desse capítulo é um desentendimento que houve entre Abrão e Ló, seu sobrinho. A terra não era suficiente para sustentá-los. Os dois possuíam muitos bens, muitos animais. E houve conflito entre eles. E é interessante que eles buscaram resolver esse conflito. E aí vemos uma nota da personalidade de Abraão muito importante. Ele não gostava que os conflitos acontecessem. Então ele tomou a iniciativa para resolver esse conflito. Os conflitos às vezes são inevitáveis na nossa vida, mas o importante é que nós possamos resolvê-los racionalmente. Abrão não agiu movido por emoções aqui neste momento. E infelizmente, às vezes, a separação é necessária. Foi o que aconteceu nesse episódio. Ló e Abrão tiveram que se separar. Mas, na solução de conflitos, é importante que se tome alguns cuidados. E uma boa conversa entre as partes ajuda na solução desses conflitos. E é importante que nessa conversa ambos tenham atitude humilde. Nesse conflito aqui, Abrão se colocou na posição, embora fosse mais velho, embora fosse o patriarca ali do clã, ele se colocou nessa posição de humildade. Ló, eu deixo a você a escolha. Fique à vontade. Infelizmente, Ló pegou dessa escolha e tomou uma decisão que não seria muito boa. O terceiro ponto de destaque desse estudo está no verso 14. O Senhor disse a Abrão depois que Ló se separou dele: erga os olhos e olhe de onde você está, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Porque toda esta terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência para sempre. É interessante que humanamente pareceu que Abrão havia perdido aquela disputa. Ló escolheu a melhor parte, mas Deus, vendo isso, apareceu para Abrão e disse: não se preocupe, Abrão, toda essa terra será sua, inclusive a parte que Ló escolheu. E é interessante, porque Abrão não foi egoísta. E Deus recompensou, dando-lhe uma bênção especial.
Está gostando desse guia de estudos? Compartilhe para outras pessoas. Com certeza elas serão muito abençoadas por Deus, assim como Abraão foi nesse episódio.